conhecedor da realidade brasileira, revolucionário e comunista. Ele é um dos maiores símbolos dos ideais socialistas no Brasil. O Cavaleiro da Esperança foi um dos políticos mais perseguidos do século XX. Suas marcas continuam refletindo na sociedade. Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. Luiz Carlos Prestes poderia ter sido presidente do Brasil em 1930, mas não quis. O cargo, naquele contexto, iria contra seus ideais políticos. Se aceitasse, teria que aderir à política de Getúlio Vargas e não poderia desistir depois, ou estaria aniquilado. Ele entendeu que a Revolução de 30 não tinha respaldo em forças sociais e achava que o movimento não iria resolver os problemas do povo. Seria apenas uma troca de interesses dominantes. Prestes foi o único político na história do Brasil que, tendo tudo, né, para estar inserido e solidário com a classe dominante, não viu? Pulou a barricada, se colocou do outro lado da barricada. E isso, as consequências disso são muito grandes. Não por acaso, as classes dominantes no Brasil até hoje não perdoam a Prestes essa atitude. A década de 20 foi um período de efervescência política e cultural no Brasil. A Semana de Arte Moderna em São Paulo contestou os padrões culturais e estéticos da época. Surgiu o Partido Comunista, inspirado na Revolução Russa. O levante militar no Forte de Copacabana e a Coluna Prestes lutaram contra o regime oligárquico. Prestes, carinhosamente chamado de Velho, nasceu em Porto Alegre em 1898 e formou-se em engenharia na Escola Militar do Rio de Janeiro. O mundo lutava pela democracia e, em 1924, Luiz Carlos Prestes liderou o movimento revolucionário tenentista para derrubar o presidente Arthur Bernardes. Não conseguiu, mas levou seus homens para o oeste do Paraná, onde se uniu às tropas revolucionárias de São Paulo, recém-derrotadas pelas forças legalistas. Assim surgiu, em 1925, a Coluna Prestes, maior marcha militar conhecida que abalou a República Velha e jamais foi vencida. O grupo rodou 25 mil quilômetros pelo interior de vários estados, combateu durante 2 anos o autoritarismo do governo e pregou o voto secreto para o eleitor. Ele tinha sido escolhido pelos tenentes o chefe militar da Revolução Tenentista, que se pretendia realizar no Brasil, que era nada menos, nada mais que mais um golpe. Já tinha tido 22, né, tinha tido 24, tinha tido a Coluna, e agora os tenentes conspiravam de novo. A grande palavra de ordem, né, desse movimento tenentista, qual era? Voto secreto. Como vocês sabem, a oposição não tinha condição de ganhar a eleição, justamente porque o voto era a descoberto, manipulado, chamado voto bico de pena. Em 1931, foi morar na União Soviética, onde estudou marxismo e ingressou no Partido Comunista Brasileiro. De volta ao Brasil, em 1934, foi eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, que reuniu tenentes socialistas e comunistas descontentes com o presidente Vargas. Em 1935, um manifesto incendiário do grupo exigiu o fim do governo. O acontecimento foi chamado de Intentona Comunista. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Vargas negociou a realização de uma Assembleia Constituinte. Prestes foi eleito senador da República e apoiou o movimento de Getúlio, apesar de ser um dos seus maiores inimigos. O objetivo do seu apoio foi acelerar o processo de democratização e os trabalhos da Constituinte. A nova Constituição foi assinada em 1946. Prestes atravessou o século XX na militância e tornou-se uma das figuras centrais do cenário político do país. Casou-se com a também comunista Olga Benário. Foi preso algumas vezes e outras teve que ir para o exílio. Além disso, ainda foi obrigado a viver na clandestinidade por muito tempo. Deixou o Partido Comunista em 1979 em função de divergências internas. E, na década de 80, orientou seus seguidores
a ingressar no Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Junto com o líder da sigla, Leonel Brizola, trabalhou para o partido até 1990, com 92 anos de idade. Por toda a sua luta, é considerado um dos construtores do Brasil.